Divino Mestre Jesus, agradecemos toda a espiritualidade aqui presente, sobretudo os mentores dessa sala de estudo, que nos intuam e nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Que aqui o que for estudado hoje à tarde seja efetivamente implementado ou pelo menos jogado dentro de cada um, para quando formos utilizar, termos esse conhecimento, porque já foi dito e dito com propriedade que aquele que mais sabe melhor decide. E nós temos uma preocupação sobremaneira, tratar o corpo, tratar o que se refere aos bens materiais, ou aquilo que a ferrugem, a traça, corrói, o ladrão rouba, mas o atinente ao espírito, a gente pouco estuda. E aqui, nesse exato momento, agora, nós estamos jogando, ou estamos tratando de coisas atinentes ao espírito. Que Deus nos oriente, nos guarde e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Tudo de bom, que assim seja, meus irmãos. Como de costume, eu solicitaria que algum de vocês digitasse na área de texto um número de 1 a 288. Um número de 1 a 288. Vamos, inicialmente, como sempre, 67 e 288. Vamos ler essas duas? Fraterna, seja bem-vinda. Não sei se eu tinha cumprimentado o observador. Diogo, 67 você colocou. E quando eu falo Diogo, eu estou falando para mim mesmo, naturalmente, porquanto esses pares de orelhas estão mais próximos à minha boca e eu vou ouvi-los até Fraterna, que recentemente chegou. Diogo, você que é noivo, que é namorado, que é casado, ou mesmo, não acredite que o casamento seja uma sorte, seja jogar na loteria. Não. Não. No casamento, o prêmio depende de você saber conquistá-lo. Prepare-se para ser feliz e para fazer feliz o homem ou a mulher que você ama. Estude seu gênio. Não interfira em seus pensamentos. Trate-o com amor e carinho e verifique que a sorte grande do casamento está em suas mãos. De você depende sua felicidade. E quem deve, naturalmente, falar isso aqui de cátedra é o nosso amigo Simba, porque já é casado há dezenas de anos. Há dezenas de anos, então, casamento nada mais é do que uma doação. Viver a dois é você abdicar de certas coisas e olhar mais para o outro, né? Porque se você olhar para você mesmo, isso aí é um egoísmo, é você querer sentir feliz. E no momento que você visualiza a outra parte, você está dedicando, você está doando. Então a tendência em dar certo e aquele relacionamento persistir, transcender, ir por tempos, existe maior probabilidade. Então, voltando, não é um jogo de loteria, não é sorte. Então tá aí, Diogo. E vamos ler também, nós costumamos ler uma, mas o Simba colocou 288. Vamos ver o que nos diz a 288? Simba, não acumula em seu coração desejos de vinganças, detrito do mal. Jogue-os fora, relevando e esquecendo o que lhe fizeram de mal em palavras, atos e maledicência. Calúnia, naturalmente, e injustiças. Esqueça, Simba. Uma única pessoa lucrará com o seu perdão. Você mesmo. Que libertará seu peso, ou o peso do coração, e da pessoa e do ódio. Seja inteligente, perdoa e esqueça para ser feliz. Já foi dito que se nós não perdoarmos, a gente sente ódio, mágoa. E mágoa e ódio é você tomar um veneno, como diz Shakespeare,
e querer que a outra pessoa morra, que a outra pessoa desfaleça, que a outra pessoa desapareça, né? Então, mágoa nada mais é do que você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Então, é difícil? Sim. Mas não é impossível. Quando nós perdoamos, a gente desvincula daquela pessoa que nos aperta o coração, daquela pessoa que nos deixa, vamos dizer assim, sem terra debaixo dos pés, né? Nos deixa com o coração compungido, apertado. Paradoxalmente, ela me traiu, praticou adultério, fez alguma coisa que eu tenho plena e completa razão. Mesmo assim, eu devo perdoar? Hermes Espineto, seja bem-vindo, Hermes. Mesmo assim, eu devo perdoar? Com certeza. Deve perdoar sim, porque se você não perdoar, você não desvincula. Guarda ódio, guarda mágoa. E voltamos a falar que mágoa, ódio, raiva, rancor, nada mais é do que você tomar um remédio e querer que a outra pessoa morra. E querer que a outra pessoa morra. Meus irmãos, como está aí no texto? Boa tarde, Hermes. Seja bem-vindo. Como está aí no texto, nós vamos estudar hoje no livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte. Estudamos sistematicamente, de forma sistematizada a obra, né? O Céu e o Inferno. E vamos voltar nesta obra daqui a 7 estudos. Porque estudamos as 5 ditas obras básicas, as ditas principais de Kardec, acrescida de 2 outras, que é o Espiritismo e obras póstumas. E é bom aqui ressaltar aqui que há 3 anos ou 4 anos atrás, nós não estudávamos o que é o Espiritismo. Aí o próprio Simba, foi sugestão do Simba. Então, o céu e o inferno. E vamos falar relativamente à morte, ao passamento. A morte dói. E vocês, meus irmãos, não é convocados, não é incitado, não é convocado a interagir na área de texto. Muito embora nós preparamos o estudo, mas para que não ficamos aqui engessados e ocasionalmente fazendo alguma inserção na área de texto, a gente naturalmente não só vai respondendo e vai interagindo com aquele irmão que está, mediando aí. A certeza, começa Kardec, a certeza da morte, ou que a morte simplesmente não extermina ou não termina com a vida, ou seja, que nós tenhamos ou teremos outra vida pós-morte, não exclui, vamos dizer, a apreensão quando há passagem desta para outra vida. Em outras palavras, eu sendo sabedor que haverá outra vida após esta vida, que é a vida espiritual, que é uma vida eterna, não significa que vai diminuir o temor da morte. Pode até diminuir o temor, mas a morte, no local ou no momento específico que a mesma ocorre, sentimos dor? Certa feita eu ouvi um preletor falando o seguinte, que todos nós estamos numa fila e recebemos uma senha específica. E ocasionalmente chama o número. Por exemplo, 14. A hora que eu olho, é o número da minha senha. Então a morte está aí. Não adianta eu querer negociar com a mesma. Não adianta mas eu sou tão bom, ou o meu filho é tão bom, eu estou no vigor da juventude, eu ainda tenho que fazer muita coisa, o meu vizinho ou aquela pessoa que, de uma certa forma, não tem, vamos dizer assim, as virtudes que a gente tem e o que a gente quer ainda fazer. Esse tipo de negociação não ocorre. Houve o chamamento, eu tenho que partir. E este partir, esse transladar, este ir deste plano corpóreo para o plano espiritual, o momento específico da morte é doído?
Eu sinto alguma obscuridade? Há algum desconforto? Ora, uns gemem, uns rolam, uns gritam e sentem dor em demasia, outros morrem, como diz o jargão popular, como se fosse um pássaro. Xavier BR, seja bem-vindo. Paz, meu irmão. Outros morrem como se fosse um pássaro. A ciência, ela tem um viés e defende que a morte é a falência dos órgãos, na verdadeira acepção da palavra. A religião, por outro lado, tenta também, de uma certa forma, dar um norte, dar uma bússola, conceituar o que é morte e as dores respectivas de cada paciente ou de cada pessoa que pela mesma passa. Mas, na verdade, talvez por falta de conhecimento, ou você fazer uma análise cartesiana, 2 mais 2 são 4, não chega a uma decisão, não chega a uma conclusão. Já o Espiritismo, e aqui não estamos sendo fanáticos, o Espiritismo fala de forma racional como é a morte, o porquê que dói, como deve fazer para nós, ou como devemos portar para que sintamos menos essas dores atrozes desse passamento. O porquê sentimos obnubilados, ou seja, uma nuvem turba a nossa visão quando dessa passagem e, aos poucos, vamos clareando a mesma até a gente enxergar limpidamente. Então, vendo a calma de alguns moribundos ao passar de uma vida para outra, e o torpor, ou mesmo o contorcer de outros, ficamos pensando. Ou faz nos perscrutar, nos arguir a espiritualidade. Porque uns passa tão calmamente dessa vida para outra, quando da morte propriamente dito, e outros sofrem, outros gemem, outros contorcem, parece que não querendo sair daqui. Parece que não querendo sair daqui. E nesse primeiro instante, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, eu digo admiradores porque nem todos que aqui estão são espíritas, né? Pode, naturalmente, uma pessoa ter um pendor, ter um gosto, um respeito e achar interessante no que se refere à ciência ou mesmo à filosofia espírita. Porque o espiritismo, antes de ser religião, e Kardec, hora nenhuma, a denominou como religião, ele foi ciência. O que é ciência? A ciência é o estudo da comunicabilidade do espírito com o mundo corpóreo. Essa é a parte científica. Foi onde nasceu a nossa ciência. A filosofia já é o questionamento. Há a comunicação, que é a ciência, posteriormente a filosofia, de onde eu vim, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Qual a razão da doença? Por que uns tantos sofrem e outros, a sorte bafeja? Por que dá tudo certo para o vizinho e para mim nada? Quer dizer, o espiritismo. Aí já é a parte filosófica, o questionamento. Em decorrência da ciência e da filosofia, gera um aspecto moral, que aqui no Ocidente nós denominamos religião. Então, nessa parte religiosa é o desdobramento dessas duas partes, ciência e filosofia. E aqui hoje nós estamos estudando, sobretudo, a parte ciência, ou seja, o sair, o retorno do espírito à sua pátria verdadeira, sua pátria espiritual, a sua casa verdadeira, porque aqui estamos temporariamente. E o porquê dessa dor? E o porquê ela existe, meus irmãos? É necessário que, antes de entrarmos no tema propriamente dito,
a gente tem que falar que o espírito, Xavier, bom retorno. O espírito, ele, como a semente do abacate, tem a polpa, que é o perispírito, e a casca, o corpo. O espírito, que é a semente, ele precisa do perispírito para inteligenciar a matéria, para ter o relacionamento com a matéria. O que é matéria? O meu corpo. O perispírito é uma matéria muito quintessenciada, não? Muito menos densa que o corpo. Ora, no momento em que eu, na condição de espírito, eu sou muito vinculado aos bens terrenos, eu sou muito vinculado à matéria, tudo que se diz respeito. A matéria propriamente dita, no que tange aos meus bens, aos meus filhos, ao meu computador, ao meu apartamento, aquilo que eu adquiri com dificuldade, eu me envolvo. À medida que eu não exerço o desprendimento de uma maneira geral, eu sou mais vinculado à matéria. E quanto mais vinculado à matéria eu for, quanto mais vinculado à matéria o espírito for, mais dor, mais descompasso, mais desestruturação ele sentirá nesse momento do passamento. A matéria não sente dor. Perispírito não sente dor, que é também uma matéria mais tenra. Mas ambos viabilizam o espírito, a alma, como Kardec cognominou o espírito encarnado, a sentir dor. O espírito é que sente, o espírito é que pensa, a consciência está no espírito. Mas ele precisa do cérebro, ele precisa do corpo para sentir dor. Nesse exato momento eu estou beliscando no meu braço, estou sentindo a dor. Quer dizer, o meu espírito quis, meu perispírito fez a ação e o corpo, o fluido vital, fez com que a minha unha fechasse no meu corpo, mas sentiu-se, foi o espírito. Porque após a morte, propriamente dita, não, o corpo é uma matéria qualquer. O corpo é uma matéria qualquer. Então veja, quem tem a consciência, quem tem a dor é o espírito. E quanto mais vinculado à matéria, nós sentimos mais dores. Suzana, viu uma pergunta? Uma pessoa que não sonha é uma pessoa apegada à matéria? Interessante. Em tese, Suzana, em tese a própria ciência diz que toda pessoa sonha. Você muitas vezes pode não lembrar do sonho. E quase não, boa parte do sonho propriamente dita é uma desvinculação do seu espírito, do corpo onde está, e uma entabulação com outro espírito ou em outro local, um desdobramento. Naturalmente, que eu não estou dizendo ou afirmando que todo sonho é um desdobramento ou um relacionamento do seu espírito com outro espírito ou do mesmo em uma determinada região. Pode ser em função das ações do decorrer do seu próprio dia, né? Das ações do próprio dia. Mas sonho, todas as pessoas sonham. Você pode não lembrar, mas todas as pessoas sonham. A insensibilidade, diz Kardec, da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta a sensação da dor e do prazer. Está aí. Se só a alma, que é o espírito encarnado, percebe a dor, o prazer, o desejo, então ela que tem a consciência. E quanto mais nós formos vinculados à matéria, mais dor, mais perturbação nesse passamento teremos. Mais perturbação nesse passamento teremos. E aqui é oportuno ressaltar que morte é diferente da desencarnação. Por que isso, Décio? Suzana, seja bem-vinda. Paz, minha irmã. Nem sempre uma pessoa que morreu, ela desencarnou. Por que não? O desencarne, o morrer, é a cessação física, é o parar do bater de coração,
é o desligamento fluídico, é o esvair do corpo, do fluido vital do organismo. Tanto o vegetal, o animal e o hominal tem o fluido vital. Extinguiu-se este, ou seja, extinguiu o fluido vital à morte. Mas com isso não quer dizer que houve a desencarnação. Desencarnar significa dizer, literalmente, a alma, o espírito sair da carne. E isso aí vai acontecer, pode acontecer no minuto após a morte, daí uma semana, daí meses, ou muitas vezes até séculos. Séculos. Mas como isso ocorre, Décio? Houve a morte, o espírito está vinculado ao corpo, aquele corpo vai desfalecendo, as moléculas vão tornando, vai sendo sumindo junto à Terra, tornando os átomos, esses átomos vai sendo absorvido por outra forma de vida, etc. Aí fica os cabelos, fica os ossos, quando não tem mais nada, o próprio espírito, ele vai a algum bem do próprio cidadão. Vai para uma casa, vai para algum bem. Isso por quê? Porque ele está vinculado à matéria. E veja isso, quanto mais ocorrer com contundência maior o espírito ficar vinculado a esses ditos bens materiais, mais dores sofre, mais perturbação tem esse espírito. Hermes coloca. Em relação à dor, Décio, seria oportuno lembrar que é a função da anestesia durante uma cirurgia, né? Veja bem, quando você dá uma anestesia, e o Hermes está colocando com propriedade, você anestesia o corpo físico, mas o espírito está ali, numa coma induzida ou coma natural. A pessoa não está de posse da sua livre razão e do seu livre proceder, porém o espírito está vendo. Muitas vezes o espírito está até assim, eu vi o meu corpo, eu vi os médicos, de uma certa forma tentando me reabilitar. E isso também ocorre com crianças, com criança de 2 anos, 3 anos, antes dos 7 anos, porque o corpo ainda não está perfeito. Embaixador 2013, seja bem-vindo. O corpo ainda não está formado, porque a reencarnação, ela ocorre da seguinte forma, meus irmãos. Ela ocorre átomo por átomo, a aglutinação dos átomos leva a célula, célula por célula, tecido, órgão por órgão, tecido por tecido, até estando formado todo o organismo, e isso vai ocorrer por 7 a 8 anos, depende. Então aí há a integralização da reencarnação propriamente dita. Então uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 6 meses, tem ali um espírito adulto. Então como os órgãos ainda não estão formados, recomenda-se não fazer sexo, não falar, não perto de uma criança dessa idade, porque você está fazendo ali, o espírito está um pouco obstruído pelos órgãos, mas ele está vendo. Como o Hermes colocou aí, como se fosse uma anestesia no próprio corpo. Então veja bem, a reencarnação, a encarnação ou reencarnação ocorre quando do nascimento, mas vai solidificar, vai tornar a reencarnação propriamente dita aos 7 anos. Girassol 8 e Mulher Caliente. Seja bem-vinda. Boa tarde. Então a alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. Não reside na matéria tangível. Voltando aqui, sobretudo para os que chegaram, o que pensa, o que sente, o que quer, meus irmãos e admiradores, é o espírito, é a alma. O corpo não sente, mas o espírito precisa do corpo, da matéria, para viabilizar esse sentimento, para sentir a dor. E estamos falando aqui, inicialmente, começamos os nossos estudos, afirmando que
quanto mais materialista, quanto mais vinculado é o homem, e quando eu digo aqui é o homem na sua extensão, homem ou mulher, a matéria mais dor sente. Falávamos no início de nossos estudos que tem certas pessoas morrem tranquilamente, e morrer não é desencarnar, morrem tranquilamente como se acordasse de um sono tranquilo. Outros morrem gemendo, morrem, parece, com dores atrozes. O porquê isso? Estamos vendo que tudo ocorre em função do seu não desprendimento. Se você só pensa em ter, você não leva o que você tem. Você não leva o seu apartamento. Você não leva a sua chácara. Você não leva a sua casa de recreio ou o seu carro importado, etc. Mas aquilo que você é, a sua virtuosidade, aquilo de bom que você angariou durante a sua vida, você leva. Isso aí você leva. Então você leva o que você é e o que você tem você deixa. Mas o que a sociedade nos diz? Feliz, girassol, mulher caliente e embaixador. Se vocês são homens ou mulheres de sucesso, foram porque vocês adquiriram ou amealharam muitos bens ou muitas linhas no imposto de renda. Sucesso para a sociedade é aquela pessoa que mais tem, que mais consegue angariar durante a sua passagem terrena. Esse é o verdadeiro homem ou mulher de sucesso. Mas, na verdade, quando a gente verifica, e isso não é retórica e nem filosofia, que o que efetivamente nesse mundo faz diferença é aquilo que a traça e nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Como bem disse Jesus, mas aquilo que podemos levar conosco, que é a parte moral, aquilo que nós agregamos ao nosso espírito. E nós, de A a Z, sendo espíritas, ou tendo algum conhecimento espiritualista sobre a evolutividade da alma e do espírito, sabendo como devemos ou devamos portar para promover ou dar uma evolução maior, entre aspas, o nosso, porque nós somos espírito, nós não temos espírito, dar uma maior evolução ao nosso espírito, lá em cima a gente arrepende. Por que arrepende? Olha, eu sendo espírita, uma reencarnação, depois de centenas ou milhares de anos, eu consegui reencarnar, e eu fiz um planejamento antecipado, e tudo que eu fiz, eu não coloquei em prática. Que tempo? Eu perdi 80 anos, perdi 90 anos, perdi 100 anos. E esses 70 a 100 anos, os quais viveremos aqui, é um piscar de dedo, um piscar de olho, um batido de dedo, como eu fiz, diante a eternidade. Nada significa, né? Kardec coloca que não é preciso, portanto, dizer que conforme as circunstâncias, a morte pode ser menos ou mais branda. E aqui ele alinhava. Quando eu estou falando Kardec, ele simplesmente não colocou por colocar. Kardec, efetivamente, ele, usando o bom senso, o raciocínio, a lógica, ele pegava algum posicionamento de um espírito X em um determinado local, uma consideração do espírito Y, e muitas vezes, e como há dissonância de um espírito para outro, porque não é porque passou deste para o outro plano que recebeu o beneplácito do conhecimento, em absoluto, né? A maioria dos espíritos são muito menos evoluídos do que nós. Então, quando ele coloca aqui, é dele, ou são dele as palavras? Sim, são dele, a maioria são dele, mas é confrontando didaticamente uma resposta de um espírito e outro, e notadamente de centros. Centro não, associações de estudo, porque na época de Kardec não tinha o centro na nossa
configuração atual, né? Era estudos evocavam efetivamente os espíritos. Hoje, grande maioria do centro contido no movimento espírita brasileiro fala que, inclusive, nem é aconselhável evocar, que deixa que os espíritos manifestam naturalmente, porque se você evocar, e Kardec diz que é muito importante essa evocação, porquanto, como numa reunião simples, quando você não dá a palavra, você está deixando livre para qualquer um. Hermes coloca: ao eu espírito, não ao nosso, né, Décio? Ao eu espírito. E esse eu espírito eu sou um espírito. Eu não tenho um espírito. Por isso que, e o Hermes está lembrando muito bem, por isso que eu falei ao nosso, entre aspas, ao meu, entre aspas. Eu não tenho espírito. Eu sou espírito. Estou temporariamente nesse corpo de carne, né, trabalhando na evolutividade. Para a evolutividade da mesma. Então vamos ver agora, e Kardec aqui coloca, qual a menor dor ou a maior dor quando do passamento. Se no momento em que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria nada, absolutamente nada, né? Ocorre isso, ocorre. Você poderia citar algum exemplo? Décio. Eu especificamente não tenho algum exemplo aqui agora, mas vamos citar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, são pessoas, foram espíritos que deixaram aqui tranquilo, morreram assim como se acordasse de um sono. Paulo de Tarso, quando foi decapitado, comenta-se em uma obra subsidiária que antes da cabeça dele cair no solo, ele já tinha consciência da sua morte física. Porque todos, meus irmãos, passam por um umbral. Umbral quer dizer portão. Todos os espíritos, ao deixar o corpo físico, passam por um período de perturbação. Uns mais, outros menos. Isso vai de minuto, como falamos há séculos. Depende tão somente do seu desprendimento, da sua vinculação à materialidade. 2. O que Kardec diz? Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Isso significa o seguinte: se o meu perispírito estiver muito vinculado na matéria, no corpo propriamente dito, aí há uma dor terrível e é como eu não quero soltar, é como um cachorro não querendo soltar o osso e o mesmo estando degustando. Fernando P.O.A., seja bem-vindo, bom retorno, meu irmão. 3. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil, opera-se sem abalo. Acredito que uma Madre Teresa de Calcutá, esses avatares, essas pessoas que não tinham apego nenhum, viviam mais para ajudar o próximo, o próprio Jesus, né? Então, ocorre muitas vezes nessas pessoas, ou esses avatares, desvincular antes mesmo da morte propriamente dita. Vocês já leram ou já ouviram falar disso da EQM, né? Experiência quase morte, que o espírito, vendo o corpo só sobrar, vendo o corpo enfraquecer, muitas vezes antes do fluido vital sair, o espírito já não está ali, já está com o pé na espiritualidade. Mas para aí, Décio, você está falando que antes do fluido, cessar o fluido vital, o espírito pode sair? Pode. São aquelas mortes de idade, aquelas pessoas bem idosas, passou por um período de doença, mesmo lá está vivendo em aparelho, pode ocorrer do espírito não estar ali. O espírito é um espírito muito desmaterializado, mas por outra, eu sou uma pessoa vinculada, está todo mundo ali perto de mim, está orando, não vá, desce, você precisa, Quer dizer, as pessoas vendo mais o perder
ao invés de orar para que eu tenha uma passagem mais tranquila e harmônica. Então, eu, sendo materialista, eu me agarro. Aí ocorre, se vocês já ouviram bem falar, a melhora da morte. Aí o cidadão melhora. Os parentes vão para casa, para com aquelas orações, porque a maioria ora para o cidadão não morrer, para ficar ali, para ficar agarrado ao corpo, para continuar levando os filhos na escola, para fazer isso, para fazer aquilo. Olha o egoísmo. Eu de cá, querendo esse bem específico e pensando no que vou perder. Ao passo que deveria fazer minhas orações, minhas preces, para que a espiritualidade, os bons espíritos e, sobretudo, o anjo protetor daquele moribundo lhe dê um direcionamento adequado, né? Muito bem. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre ele e o corpo, que seria o perispírito e a matéria, o espírito vai sofrer. Ele vai, inclusive, verificar a decomposição da matéria. Eu estava, meus irmãos, atendendo um espírito na penúltima. A última eu até nem fui, eu não trabalhei como dialogador. Na penúltima eu estava atendendo um espírito e ele disse que tinha vindo do cemitério, que iria voltar, etc. Eu falei, mas peraí, se você veio do cemitério e está aqui conversando comigo, então é bom, você sabe que não morreu. Morreu o seu corpo? Não, eu tô... Aí eu perguntei o porquê que ele estava ali. E ele disse, não, eu não quis vir, me trouxeram. Falei, você está... Aí eu comecei a doutrinar, porque, na verdade, meus irmãos, você tem hora que precisa doutrinar. Dialogar, sim, é muito importante, mas tem hora que você precisa doutrinar. Aí foi a hora que eu comecei a conversar com ele. Falei, primeira coisa, você está lá. Eu perguntei quanto tempo ele já tinha ocorrido a morte do corpo. Ele disse que tinha, eu não lembrava não, mas tinha muito tempo. Eu falei que então, naturalmente, ele estava vendo a decomposição, o que está nesse item aqui, né? Ele estava vendo a decomposição. Ele falou assim, eu estou sofrendo por isso. E por isso que eu preciso ir lá, porque eu não quero ver meu corpo. E aí o quê? É um espírito altamente e perispiridicamente voltado à matéria, ao corpo. O que ocorre com esse? Aí eu fui fazer uma prece, ele disse que não queria, não precisava de prece, e eu solicitei os médios de apoio, né, que vibrasse. Porque nós colocamos o seguinte, são 9 médios de um lado, 9 médios do outro, o mesmo número de médios dando apoio, né? São médios de apoio, são 2 dialogadores. E a gente, de uma certa forma, já estamos no estágio em que, dificilmente, muito difícil, há a manifestação de 2 espíritos ao mesmo tempo. A gente pede o médico para segurar para, efetivamente, você falar alto, as pessoas ouvirem, e nós gravamos tudo. Há em torno de umas 9 a 10 manifestações psicofônicas, umas 20 a 25, 30 psicográficas, né? Vamos até escrever um livro em função disso aí. Pois bem, então veja que esse caso relatado, esse caso posicionado, é um espírito que está aqui nesse quarta colocação de Kardec, ou seja, ele morreu? Sim. Desencarnou? Não. Porque não saiu da carne. Não saiu da carne. Então está ali, está sofrendo, está vendo muitas vezes os vermes corroendo o corpo físico e sofrendo com isso. Osmar Francisco coloca: algumas pessoas, após estar quase morrendo, passam por uma melhora surpreendente e logo depois morrem. Veja aí, e isso é muito, e ocorre com uma, vamos dizer assim, usar um adjetivo que Kardec gostava muito, com uma vulgaridade maior do que a gente pensa. Porque está todo mundo orando, está todo mundo fazendo uma prece, não vai dessa, ajuda-nos, fica aqui, e todo mundo rezando, orando, ao invés que, sim, deveria orar, não para reter esse espírito junto ao corpo. Como o Décio tem uma materialidade, aquela prece, aquela emissão fluídica,
ajuda até a reter o espírito. Mas aí, então, na calada da noite, na madrugada, ele dá uma melhorada, o pessoal vai embora, aí o espírito despreende. Por quê? No momento que tem uma série de pessoas, notadamente parentes, amigos e pessoas ao mesmo vinculado, orando, rezando, fazendo vibrações positivas para que o mesmo não vá, ou seja, não morra, tem, do outro lado, uma enormidade maior também da sua parentela espiritual, orando, emitindo bons fluidos para recebê-lo naquele novo local e não ter aquele choque anímico muito grande. Hermes colocou: Décio, a relação ao fluido vital que você mencionou há pouco, antes de eu cair, vale lembrar os casos de eutanásia, certo? Em que o espírito praticamente já desligou, mas o corpo ainda possui aquele fluido. Então veja muito bem isso aí que o Hermes colocou. E é bom que ressaltamos novamente. Então, mesmo em havendo vida, o espírito pode ter deixado o corpo. O espírito pode deixar o corpo. Então, a vida, ou seja, o fluido vital, que é o que animaliza, o que dá a vida, não saiu, mas o espírito envolvido do seu perispírito deixou. E isso normalmente ocorre com uma constância bem maior do que a gente imagina, junto àquelas pessoas, né, de uma evolução maior, né? São pessoas desapegadas, são pessoas que, né, sabem que a vida espiritual, a vida que lhes espera é maior e que é a nossa vida. Cláudia Espíndola, nós não usamos câmera aqui, Cláudia, por gentileza. Então veja bem, vamos dar sequência aqui. Obrigado, meu irmão. Nós não usamos câmera aqui, Cláudia. Solares e Gagal, bom retorno. O último alento quase nunca é doloroso. Quer dizer, quando o espírito passa para a pátria espiritual, nunca é doloroso. Por quê? Ali já está, como o próprio Hermes falou lá em cima, no estado de coma, tá num desmaio, já não está sentindo, né? Então, a morte propriamente dita, nessa hora, não é dolorosa. Não é dolorosa. Não é dolorosa, sobretudo para aqueles que não estão totalmente vinculados à matéria. Então, nós que temos um fator consciencial de que a vida não termina com a morte física, nós vamos ter menos dores, nós vamos ter menos a vista, né? Vai ser uma névoa menor, mas todos, de A a Z, sofrem uma pequena perturbação. Há pessoas nas quais, diz Kardec, a coesão é tão fraca que o desprendimento opera por si mesmo, como se naturalmente, é como se a pessoa acordasse de um sono tranquilo, né? Acordasse de um sono tranquilo. Bom retorno. Ligeirinho? Bom retorno. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão e do grau de pureza da desmaterialização da alma. Então, é importante aqui ficar caracterizado, ficar ressaltado, que a dor, o desespero, a convulsão, né? O obnubilar, que é uma nuvem na minha vista, ocorre diretamente à minha vinculação material. Ou seja, quanto mais materialista, quanto mais eu quero ter e me esqueço do ser, mais dor, mais incompreensão eu vou ter da morte. E, por outro lado, aquelas pessoas mais desprendidas têm, em contrapartida, um passamento mais tranquilo.
Kardec coloca mais à frente aqui. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, sente dor. E o caso, a movimentação de um espírito após, é como se fosse assim um flutuar, é um volitar. Mas esse volitar, esse flutuar, é dado à evolução espiritual. Ele pode arrastar-se, por outro lado, como uma cobra, sentir dores. As definições de vírus foram atualizadas. Sentir frio, sentir alguma coisa que sentia no plano material, né? Então, os dois posicionamentos ocorrem. Deve ser... Muito bem. Meus irmãos, e finalizando, Kardec coloca, o espírita sério não se limita a crer numa vida posterior à morte, numa existência posterior à morte, porque temos uma vida só. Ele tem plena convicção. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, diz, Bugster, seja bem-vindo, diz de forma racional, coerente e objetiva de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e, em função do que aqui fizermos, o que nos espera a posterior. O que nos espera a posterior. Meus irmãos, que a paz, que a luz continue nos envolvendo. Eu lhes pergunto, há algum questionamento, há alguma colocação? Então, o Hermes coloca, o som que ouviram há pouco foi a informação do Avast antes de vir do Décio. E não foi espírito não, né, Hermes? Simba coloca pela mesma forma. Emmanuel contesta Kardec nesse estado relativo, invocação dos espíritos, citando Paulo aos Hebreus, que condena a evocação dos mortos. Chico ainda diz que o telefone só toca de lá para cá quem está certo. Veja bem, Simba, aí é uma coisa bastante envolvente. Quando ele disse isso, uma senhora muito aflita chegou para Chico, e lá ele fazendo aquelas psicografias aos filhos, e a mãe muito aflita, olha, Chico, o menino era muito bom, etc, tal, eu preciso de uma comunicação dele. Essa comunicação, aí Chico falou muito humildemente, minha senhora, eu vou tentar, mas não é o fato da senhora... Há uma série de envolvência. Há o merecimento, há o estado em que ele está, Então, é aí. Mas eu falo para a senhora que o telefone toca de lá para cá, e não é nós querermos. Nesse aspecto que o Chico diz. E relativo à evocação, há sim alguma parte onde Emmanuel diz que é preferível as manifestações espontâneas do que a evocação, sobretudo às pessoas que não sabem ou começam a evocar num local não totalmente adequado, como numa sociedade espírita, num centro, estão afeto, né, espírito de ordem diversa. E próprio Chico, e próprio Emmanuel teve a oportunidade de falar relativamente a esses pontos que gerou uma pequena, vamos dizer assim, contundência posterior. Mas o certo é que isso foi, de uma certa forma, resolvido. Meus irmãos, em não tendo... Fraterna, você poderia fazer o encerramento para nós, minha colega? Minha colega fraterna. Oh, maravilha. Então suspende a mão. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz nos envolva. E que procuramos ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. E essa doutrina é extraordinária. Vamos procurar ser unidos, como o próprio Bezerra disse, sozinhos somos ponto de vista, unidos somos a doutrina. E os 5 pontos
constituído principal da nossa doutrina, todos dos movimentos espírita do Brasil advogam, ou seja, reencarnação, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade com o espírito, crença em Deus e evolutividade. Então esses 5 pontos da nossa doutrina, qualquer um, ou qualquer associação, ou qualquer espírita, o centro espírita, sendo federado ou não, propugna, advoga, defende. Então vamos pegar por esses pontos mais relevantes. E, como sempre digo, há uma parede branca. A gente deve focar na parede como um todo e não naquele cocôzinho preto do mosquitinho. Muita luz, muita paz e um abraço. Tudo, mas tudo de bom. É com você, fraterno. Aquilo que nos espera a qualquer instante da nossa vida. Pois encarnamos, mas também desencarnamos. Aí com essa conclusão é que nós vamos ficar aqui pensando da seguinte forma, como disse o Papa quando esteve aqui, aliás, eu amo esse Papa de paixão, que perguntaram a ele se ele não tinha medo de andar com o carro aberto. E ele disse, eu não tenho medo. Simplesmente porque quando eu tiver que ir, Deus vai vir me buscar e eu vou. Então realmente é você acreditar que você tem uma hora para vir e uma hora para voltar, né? Isso eu acho para mim é muito interessante. E daí que, ajudando o nosso amigo Décio a fechar, eu vou deixar aqui uma oração. Meu Deus, permitir que os bons espíritos que me cercam venham a mim. Quando eu me achar em aflição, e me amparem se eu tropeçar. Fazei, Senhor, que me incutam fé, esperança e caridade, que me sejam um sustentáculo e uma prova da nossa misericórdia. Fazei, enfim, que junto deles encontre eu a força que me falta nas provações da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que a paz esteja com todos vocês e que nós possamos agradecer sempre a esses irmãos que se prontificam a entrar aqui nesse centro que eu chamo de centro espírita, que são essas salas que nós temos aqui de aprendizado, que abençoe esses nossos irmãos que nos ajudam tanto a crescer espiritualmente. Que a paz esteja com todos vocês. Assim seja.